Olá, colegas, aqui é o Hélio. Então, eu fiquei incumbido de apresentar a parte metodológica do artigo Representações Sociais, Teoria, Procedimentos Metodológicos e Educação Ambiental. Inicialmente, a parte metodológica ela é subdividida em 3 pontos importantes. O autor ressalta que é importante decidir o problema a ser estudado, as populações que serão envolvidas no projeto e qual aspecto, em que contexto ele se insere e sob qual ótica ele vai ser apresentado. Relembrando um pouco do que, o que os autores falam, Moscovici principalmente, falando de que representação social é sempre sobre algo do ponto de vista de alguém. Aí, sendo Moscovici, ele traz que o objetivo do método é encontrar a verdade, e a tarefa do pesquisador é definir qual método é mais apropriado para que isso ocorra. É importante, então, ter discernimento e conseguir traçar um bom caminho metodológico, para que seja melhor contemplado o objetivo do estudo, e ainda assim no panorama de Moscovici, Jodelet, Abric e outros discípulos, amplia o leque metodológico da representação social e torna ela um processo diferenciado e plural, conseguindo abraçar um monte de metodologia e técnicas diferentes. No Brasil, a teoria da representação social surgiu aproximadamente na década de 80 e foi muito difundida através de meios científicos, revistas, simpósios, congressos, entre outros. E após esse período, as teorias das representações sociais foram incorporadas por pesquisadores de diferentes campos. Wagner, em 95, observa 2 usos distintos da representação social. O primeiro é o uso individual, onde as representações sociais são prototípicas, individualmente distribuídas para elementos comuns. Esses elementos prototípicos de representação social são frequentemente denominados de núcleo central. A segunda definição de Wagner é o nível coletivo, onde as representações de um único ou mesmo objeto social elas estão presentes em vários estados da elaboração em diferentes subgrupos. Isso inclui aspectos diferenciados do objeto e varia na relevância que tem com o seu respectivo subgrupo. Há também outras 4 dimensões metodológicas da pesquisa social. O primeiro é os princípios de delineamento, os quais incluem o estudo de casos, estudos comparativos, levantamentos de amostragem, experimentos, entre outros. O segundo é a obtenção de dados. É um nível que se considera a entrevista individual, o questionário, grupos focais, filmes, vídeos, observação e outras formas de registro de coleta de dados. A terceira é a análise de dados, na que se subdivide uma análise formal e informal. A formal envolve modelos estatísticos e análise mais estruturada. E a informal envolve uma análise de conteúdo, através da indexação, análise semiótica e através da retórica e a análise de discurso. E uma quarta dimensão é o interesse do conhecimento, que se refere a tradições da ciência, dos cientistas, que podem ser identificados em categorias como controle, predição e construção do consenso e emancipação, conhecido como empowerment, o empoderamento. Stink e Souza Filho também apresentam alguns aspectos relativos à metodologia que são usualmente empregados nas representações sociais. A observação, que deve ser uma observação sistemática, é um pré-requisito para qualquer um dos métodos. Através da observação se evita a fragmentação no estudo. Auxilia também a entender a gênese e a estruturação das representações sociais em si. A coleta de dados, intimamente ligada com a fase de observação, ela se torna uma alternativa à observação, participante ou a entrevista com roteiro aberto, que ajuda a entender melhor o contexto e a realidade em questão. Deve-se centrar a análise numa totalidade de discurso, através da transcrição, da leitura, releitura e resgate dos objetivos da pesquisa, para a gente poder verificar dessa forma se os mesmos foram ou não contemplados.
Além disso, emprega-se também técnicas verbais, que é uma forma muito comum de trabalhar as representações sociais através das concepções presentes ao longo das entrevistas realizadas pelo pesquisador. A associação livre ou evocação livre, que a partir de uma palavra geradora produz um estímulo e com ela a gente é capaz de conhecer núcleos centrais, elementos periféricos e entre outras composições, outras componentes da teoria da representação social, através da frequência com que essas palavras de evocação livre normalmente são evocadas. Dados já disponíveis. É uma análise de informações censitárias, ou seja, ela tem um perfil um pouco mais quantitativo, que indica um determinado perfil, tanto objetivo quanto subjetivo, de uma determinada população. E a técnica de grupos focais é uma ferramenta também bastante utilizada nas representações sociais, que compõe entrevistas em grupos sobre uma determinada interação. Através dessa forma, ela oportuniza a troca de ideias e insights sobre um determinado tema. Skinner também fala que a gente pode ter a realidade caleidoscópica e que a multiplicidade de métodos para enriquecer a compreensão do fenômeno, e que há uma multiplicidade de métodos para a gente poder compreender o fenômeno. Ou seja, existem N possibilidades do conhecimento das ciências naturais e sociais elevado a movimentos que convergem para uma epistemologia mais construtivista. Diferentes instrumentos metodológicos são sinônimos de um enriquecimento da pesquisa, permite uma observação do objeto sob vários ângulos e pode contemplar de uma maneira mais holística e mais sistema, tanto como o processo que se constrói. E do tratamento quantitativo, ele é um pouco mais comumente utilizado para testes com grandes amostras, que o autor chama de testes paramétricos, e compreende um ar de segurança à análise, né? Quando a gente trabalha com números, com porcentagens, índices e indicadores. Pode ser utilizado para análise das representações sociais, comparando com outros grupos a partir das frequências. Outra possibilidade de análise estatística são os testes de correlação, que exigem variáveis do tipo ordinal ou também do tipo cardinal. Caso você pretenda verificar a relação, associação, tanto quanto associação ou dissociação, essa variável simbólica é uma característica X desse grupo. Então essa foi a parte de métodos e técnicas que o autor ressaltou ao longo dessa sessão.